Olá, pessoal. Vamos agora gravar o último pedaço do material que nós temos, falando sobre o processador ARM, e eu queria começar com uma breve revisão sobre funções e pilha. Acho que aqui tem algumas coisas que a gente pode ajudar a esclarecer, e é importante a gente tentar olhar e entender um pouquinho desse código. Então, nós temos aqui três funções: a função A, a função B e a função C nesse código, tá? Função A, B e C no código, onde a função A chama a função B, a gente pode ver por aqui, a função B chama a função C, certo? Que a função C volta o nosso código e a função B volta para a função A. Tá? O que nós temos aqui, então? Nós temos que a função A ela usa diversos registradores, e a gente está olhando aqui, estão marcados em vermelho, os registradores que a função A escreve. Então, nós temos R0, R3, R6 e R7. O que significa isso? Significa que esses são os registradores que ela está trabalhando. E olha uma coisa importante, que eu preciso do 6 e do 7 aqui para baixo. Na verdade, o 7 aqui nem é tão relevante, mas o 6 a gente escreveu. E o relevante no caso do 7 que a gente está falando aqui é que ele tem que ser preservado, eu não posso mexer nele. Tá? E aí, na hora que a gente passa e chama a função B, olha que coisa interessante. Eu vou pegar primeiro esses subs aqui, que estão aqui embaixo, e no sub está escrevendo no 7, no 5 e no 0. E nós temos algumas decisões importantes a se fazer aqui, que é o seguinte: primeiro, segundo a nossa convenção e a convenção do ARM, não é a convenção do Rodolfo, é a convenção do ARM, nós temos que de R0 até R3, qualquer função pode escrever sem problema, e você não tem obrigação de preservar. Os outros registradores você é obrigado a preservar. Então, o nosso registrador 0, aqui, essa instrução está ok, eu não tenho problema quanto a ela. Agora, o 5 e o 7, eu preciso dar um jeito de preservar. Além do 5 e do 7, nós temos que notar que nós também temos o 6 aqui, que precisará ser preservado. Então, 5, 6 e 7 precisa ser preservado. Tá? Essa é a ideia geral. Então, aqui, nesse caso aqui, olha, estão sendo preservados do 5 até o R9, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Não precisaria do 8 e 9. E uma outra coisa importante é que está preservando o LR. Quem é o LR? O LR é o registrador que eu vou usar para retornar, para me dar o endereço de retorno. Então, eu preciso do LR também preservado. Tá? Então, aqui o que a gente viu é que essa aqui poderia ser só de R5 até R7, LR. Eu poderia trabalhar só com esses aqui. Tá bom? Tudo bem? E aí a gente vai e chama a nossa função C. Nesse momento aqui a gente chama a função C. O que a função C faz? Ela escreve no R0, não é problema. Ela escreve no R3, que não é problema. Ela escreve no R6, no R9, tem reticências aqui. Ela faz um monte de outras operações. Observa que esse aqui é um código de exemplo, eu não preciso dar todos os detalhes dele. Tá? E aí a gente precisa salvar registradores, e estão sendo salvos dos registradores R4 até o R11. Observa que o LR não está sendo salvo, porque o LR não precisa ser preservado, porque eu não vou editá-lo. Então a gente não tem o problema nenhum, a gente não vai editar o LR, então fica bem fácil fazer. Outra coisa bem importante a se notar é que nós sempre salvamos e restauramos os mesmos registradores. É sempre direto. Você vai colocar no início da sua função, primeira instrução, um stmfd, sp, exclamação, vírgula, os registradores que você quer salvar. No final da função, você escreve na penúltima instrução, ld, mfd, sp, exclamação, e os registradores que você quer restaurar. A última instrução é sempre essa daqui. Existe uma pseudo-instrução que alguns montadores aceitam, que é o hatch, que é exatamente essa instrução. Tá? Então, o que nós temos de comentários aqui embaixo? Você deve salvar todos os registradores entre R0 e 14 que você pretende utilizar. E se você for chamar outra função e precisar preservar os registradores R0 ou R3, você deve salvá-los também, normalmente entre as chamadas de função. O que acontece aqui? Se eu quisesse usar, no lugar desse R6 aqui, o nosso R0 que a gente recebeu como parâmetro, observa que eu teria um problema nesse momento, porque eu chamei esse cara aqui
tá? Então, e aqui ele vai sujo R0. Então, o que que acontece? Quando a gente chamou a função C, eu não poderia nunca considerar que o R0 estava preservado. Ah, mas eu olhei o código lá e não vi, mas observa que a função C pode ter chamado uma D, uma E, uma F, então a gente nunca tem a garantia de que esse código vai ser preservado. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é a parte da função. Se você vai usar registradores de R4 a R14, você deve preservá-los. É uma atenção especial que o SP é o R13, e a gente normalmente não grava o SP na pilha, tá? Então a recomendação principal é pula o R13, não grava ele na pilha. São raríssimos os casos onde você realmente quer gravá-lo, e esses casos onde você quer gravar o R13, você não tem o R13 com exclamação. Porque fica estranho, né? Atualiza o registrador de pilha, mas pega ele da pilha. Quer dizer, qual dos dois que você vai usar? Isso aí, inclusive, é um problema de especificação no ARM, você não deve fazer as duas coisas juntas. Tá bom, pessoal? Bom, essa é a nossa revisão de funções e de pilha. Tá? Então agora vocês já sabem chamar múltiplas funções. Se eu quiser chamar uma função recursiva, se eu quiser fazer qualquer dessas coisas, vocês já têm aqui e vocês podem trabalhar diretamente aqui, ok? Falou, pessoal? Então, encerramos por agora.